antes de chamar a mesa para dúvidas, eu queria agradecer a presença do Marcelo Del Bosco, secretário adjunto da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Muito obrigada. E agora eu gostaria de chamar o Dr. Douglas, o Cássio, o Alê, a Ari deu uma saidinha, a professora Luciana, por favor, para responderem as dúvidas. E a Soninha, desculpa. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem algumas caras aqui que eu estou com prazer em revê-los. O Alê, eu me encaixei perfeitamente em tudo que você disse. Não estou levantando bandeira para centro de acolhida nenhum, mas eu tive a graça de ter sido acolhido no ZAC, tá, o pessoal do ZAC ali, e me receberam muito bem. Hoje eu estou num outro projeto, graças a Deus a vereadora Soninha está ali junto com a gente, do Sostex Moda. Me passaram para um outro projeto, mas não fui tão bem assim. Hoje eu sou o número 127. Mas eu faço valer que eu quero ser chamado de Lafon. É o meu nome e a minha identidade. E o que eu queria perguntar naquela hora, por que a gente tem que ser chamado de preto, não negro, quando eu vou fazer qualquer outra coisa? Isso me deixa totalmente indignado. Preto é cor. Isso é preto. Eu sou negro. Vocês concordam? Bom dia, Lafon, tudo bem? Eu tenho... Até bom você me orientar, é porque eu tenho alguns amigos amigos e amigas que preferem ser chamados como pretos, como uma redesignação, da mesma forma que a gente gosta que você... Eu prefiro que me chame... É bicha sim, com certeza. Então, eu tenho amigos que preferem que sejam chamados de pessoas pretas e peço desculpas também. É porque eu fui orientado por amigos dessa forma. Então, eu entendo que cada pessoa tem a sua particularidade com relação a isso. E parda é cor de papel, amarelo é cor de papel, né? Então, essa denominação de amarelo, pardo, é completamente equivocada, né? Porque reduz... as pessoas, elas são negras, seja elas mais retintas ou não, mas não existe a denominação pardo, porque pardo é papel, né? Não é pessoa negra, né? Eu só gostaria, Lafon, primeiro, que prazer. Você não sabe como eu corri atrás da Loura e da Índia para poder achar você, que eu lembro de você desde a nossa... O FAS fez aquele grande... Um primeiro grande evento aqui na Câmara foi do FAS, que nós lotamos o 8º andar com pessoas, né, em situação de rua, e sua fala foi tão consistente, e nós que nem louco atrás de você, que nem louco atrás de você. Então, não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Índia Roseli, para quem não me conhece. Eu sou em situação de rua. Como o tema é LGBT, eu conheço muitos LGBT, sou amiga de 100% da minha amizade, 80%, 90% trans, gays, igual eu tenho intimidade para falar, eu sou livre para falar, assim, com eles, eu tenho a intimidade para falar o meu zoológico particular, né? Sou da rua. E eu queria fazer uma pergunta para o pessoal que fez a pesquisa. Aonde vocês foram buscar esse conceito, assim, chegou ao ponto da pesquisa, porque na delegacia, nem tudo que chega, os dados que a delegacia mostra, é a realidade. Porque tem muitos casos de agressão que eu vi a olho nu, chamar a GCM, chamar a PM para socorrer, é preto, viado. Faça-me um favor. Eu só vi correr atrás quando uma pessoa de gravata, ali perto do Fórum João Mendes, que foi roubada, aí eles, corre atrás, mata, pega, todo mundo sai correndo até hoje. Agora, a galera, entendeu? Então, a maioria, é difícil fazer uma pesquisa.
chegando na delegacia, eu quero fazer, vamos lá, igual a imprensa faz. Vai lá, pega a pesquisa, que o delegado, o boletim de ocorrência, quantos boletins de ocorrência? Não é o dado certo. Agora, os pontinhos vermelhos, por isso que eu queria perguntar aquela hora na hora. Eu queria saber quais as entidades, qual que é as ONGs, porque eu não conheço. Eu acho que o Lafon conhece as ONGs que cuida, principalmente da Sé, do pátio do colégio, do Vale do Engabaú, entendeu? Na Moca, que os meus amigos, casais gays, estão sofrendo violência ali, estão sendo coagidos pela polícia, estão sendo expulsos da Moca. Então, outra pergunta é sobre... Qual é mesmo? Eu tenho um problema de memória que não passa. Não, é droga, que eu usei muita droga e consumiu o meu cérebro. Isso aqui, essa outra aqui, essa última. Como se chegou a essa conclusão? Isso, como que vocês chegaram? Como vocês chegaram à conclusão que branco morre no centro e os negros morrem na periferia? Porque só os brancos morrem aqui e só os negros morrem na periferia do grupo LGBT. É isso que eu queria saber. Boa tarde a todos, ou bom dia, não sei que horas são, estou sem celular, estou sem nada. Boa tarde? Estou no meio. Estou no meio? Não gosto de meio não, viu? Esse negócio de partido não é comigo, não. Eu tenho pergunta para todo mundo, inclusive para a Soninha Francine, que é uma pessoa que eu admiro muito. Quero agradecer o ex-secretário José Castro, que lutou tanto, a gente foi várias vezes lá, ele lutou tanto pelo LGBT, para ter mais respeito para o LGBT que não sabe. O Zé Castro é uma pessoa fundamental na nossa luta, né? Para quem não me conhece, eu tenho 20 anos de rua. Hoje ocupei uma casa, estou nessa casa por enquanto, e eu faço um trabalho com o pessoal em situação de rua. E é assim, o LGBT... Loura, eu ter três secretários de assistência social num espaço, só o povo da rua para conseguir mesmo, né? Só nós mesmo, que nós é foda. Nós é foda, meu. Então, assim, mas estamos ameaçados aí de morrer, né? Porque nós estamos na linha de frente, nós estamos aqui para morrer mesmo, né? Todo mundo tem que morrer, nós não liga não. A vida que segue. E, assim, eu tenho muita... Quando a primeira vez que eu fui estrupada, eu me ingressei na prostituição porque eu falei assim, se eu for estrupada, eu sou puta mesmo, então eu devo merecer isso. Isso foi em Belo Horizonte, no ano de 94, 95, 96, por aí, eu não lembro muito bem, né? Eu vi o rapaz falando, o de verde, cadê o bonito de verde? Ele falou, né, o que estava com vocês aí, compondo a mesa. Se você chegar no viaduto, no começo do viaduto Marau Gurgel, que a gente chama de Marau Gurgel, mas o nome do viaduto não é Marau Gurgel, até no final, quase perto das Perdizes, lá, o LGBT lá é uma coisa assim absurda. Porque, e outra coisa, a GCM fala assim, vocês têm que dormir debaixo do viaduto. É aqui que é os seus lugares. Vocês não podem dormir, vamos supor, ali onde tem a estação Marechal Deodoro. Inclusive, a estação Marechal Deodoro, o banheiro está fechado, inclusive por causa do LGBT e do morador de rua, que a gente utilizava lá para fazer a higiene, né? E eu quero fazer a pergunta para vocês, se vocês vão nesses lugares, se vocês sentam com essas pessoas, porque a gente sabe muito bem, eu mesma, eu sou bi, eu também gosto de mulher. Fiquei no maior tesão quando eu vi aquela... Como é que chama ela, meu? Nossa, que delícia. Nossa, me bateu um calor. Eu fiquei e falei, nossa. Então, assim, é aquela coisa. Quando as pessoas começaram a falar comigo assim, nossa, Loura, eu queria saber se vocês vão no lugar, se vocês saem de uma faculdade e vão para o campo. Vão lá conversar com LGBT. Essa é a primeira pergunta. Como é que é o seu nome, meu filho? O Cássio, eu gostei muito do Cássio, mas ele falou assim, ele falou muito assim do sistema, né? Que
as leis, graças ao sistema, não foi só graças ao sistema, foi graças à nossa luta. Foi muitas pessoas, gente. Para isso hoje está acontecendo, muito LGBT morreu na rua e continua morrendo. Entendeu? A parada gay mesmo foi uma conquista nossa, que desde o começo, quando ia meia dúzia de pessoas, a gente ia lá. Então, assim, eu admiro muito o que você falou, mas não é uma conquista só do Poder Judiciário. Porque se você for no Poder Judiciário sozinho e falar assim, olha, alguém comeu meu cu, o que eu faço? Não espera muita coisa do Poder Judiciário. Eu estou falando isso porque já me aconteceu e eu não esperei muita coisa. Você mora onde? Eu moro na rua. Nossa, mas aí você está dormindo na rua, né, meu? Então, o cara vai cometer o cu mesmo. Então, assim, eu respeito muito. Tá lá na ponta o careca. Lindo. Douglas. Belíssimo. Então, assim, Douglas, conclui. Ai, que delícia. Conclui. Eu gostaria de saber, Douglas, qual o papel, né? Eu sei do seu papel como ser humano, mas eu gostaria de saber qual o papel dos demais que estão compondo com você, que estão buscando a política pública. E, em último, Soninha Francine. Vou concluir. Só essa. Vou concluir. Soninha, eu gostaria de saber por que você, né, uma pessoa muito respeitada, está envolvida em tudo, sem que tem 52 vereadores. Por que eles não estão aqui também para construir junto com a gente, já que alguém votaram neles, e isso também é responsabilidade deles, não só nossa. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Larissa e eu acho que eu sou uma mulher trans, que eu me considero mulher trans, me olho no espelho. Mas eu, como sou uma mulher trans, eu fico pensando que o mundo parece que não respeita a gente. Não olha... Eu sou tratada de um lugar... nos lugares, eu sou tratada de bem. Mas eu, com a minha amiga, a Evelyn, as pessoas olham cara feia. Tipo assim, eu tenho 16 anos. Eu estou na rua, fui estrupado do meu próprio pai, mas eu não posso confrontar o chá do padre, que é os que eu sou de menor. Mas eu não gosto que as pessoas olham feio, olham com cara feia. Você, tipo assim, eu não gosto que o mundo, tipo assim, me desculpa, mas porque nos lugares que a gente não pode tomar banho, mas onde eu durmo na São Bento. Lá acontece muita coisa, tipo assim, as pessoas, elas não gostam de mim, mas eu sei que lá onde a gente fica é um bom lugar. E, tipo assim, a gente não pode... Eu não ando na rua à noite, porque, assim, tem alguns lugares que são perigosos. Muita gente morrendo, muito facada. E eu levo uns conselhos da minha amiga. Posso fazer uma pergunta antes de você voltar para o seu lugar? Como é que você ficou sabendo dessa reunião de hoje aqui? Microfone. Ontem eu vim aqui com a minha amiga, a gente veio tomar café com a Eva. Aí aquela moça, ela falou para mim que ia ter. Valeu, Lourão! Muito obrigada por quem convidou e obrigada por ter vindo. Mais uma manifestação? Sim? Olá, boa tarde. Eu sou o Luan. Eu sou estudante de Direito. Talvez muita gente não saiba ainda, mas da temática que envolve o direito especificamente, somente nos últimos 20 anos que a gente começou a ter trabalhos, né? Antigamente e até hoje, muito mais, a gente tinha da medicina, psiquiatria, psicologia, assistência social e a saúde em geral que mostrava esses casos para a gente. E lembrar aqui a Soninha, né, que a DO número 26 foi o autor, né, foi o PPS, né, em 2013, né, que a próxima audiência de julgamento seria no dia 5, o Dias Toffoli trocou para o dia 13, depois de um café da manhã que ele teve com o Bolsonaro e com aquela Joyce, né, foi alguma coisa assim. Então, tem alguns pontos aqui que ainda muito bom, né? Ainda tem alguns pontos que ficam obscuros e não serão totalmente esclarecidos neste momento, né? A professora Luciana, sobre
a pergunta que eu tenho a fazer, né? A dificuldade em encontrar esses dados, né? Que nem o poder público oferece esses dados, seja de população em situação de rua, seja de população LGBT. E como eu falava com as colegas aqui de assento, dentro da população em situação de rua, a gente já tem um número considerável de LGBTs que também são discriminados, entendeu? Nas favelas, nas comunidades, também há uma população de LGBTs totalmente à margem dessa subcidadania, digamos assim, entendeu? Porque eles não consideram todas essas pessoas como o conjunto. Eles não fazem interferências, eles não se reúnem para que realizem algo com o propósito de conseguir um bem maior, né? E quem estuda direito aqui, né, com certeza vai saber. Ou quem já deve ter lido, o Maquiavel, ele escreveu o livro O Príncipe, né? E tem alguma coisa lá que ele fala que eu faço uma analogia, né? As coisas estão acontecendo. Quando ele fez o livro O Príncipe, ele estava mostrando como o príncipe poderia se manter no poder, né? Ele mostrava a realidade, ele não inventava as coisas. E hoje, atualmente, políticos, pessoal de direitos humanos, personalidades, eles falam das coisas e o pessoal vem e fala assim, nossa, mas vocês estão militando. Não estamos militando, só estamos retratando os casos que já são naturais, entendeu? Quando todo mundo já tem mais de 20 anos aqui, né? Algumas pessoas. Mas todo mundo aqui já deve conhecer Madonna, né? Não? Mas vai conhecer, né? Vai conhecer. Nos anos 90, a Madonna, no ano de 89, a Madonna, com a epidemia de AIDS, ela lançou um álbum Like a Prayer. No encarte dele tinha dicas para proteção e locais de atendimento para pessoas com HIV/AIDS. Com o passar do tempo, ela foi para uma turnê e ela lançou um filme documentário que mostrava do show e também retratou lá beijo gay, e ela foi muito criticada por isso, né? E a questão é que foram questioná-la por que ela fez isso, por que as pessoas estavam em choque, mas ela só disse o que estava acontecendo, ela só escancarou isso. Também ao professor Douglas, a questão é que nem o CNJ, que é responsável pelas estatísticas do sistema judiciário, né, nem ele tem as informações. E a questão da equiparação da LGBTfobia dentro do crime de racismo, não por analogia em Malam Partem, né? Nem sobre racismo. A gente não tem estatísticas oficiais, efetivas, de quantas pessoas foram presas por racismo. Será que com essa equiparação, até que seja promulgada, né, uma lei específica para a LGBTfobia, será que vai aumentar as prisões, já que estará enquadrada na 7716 de 89? E é isso. Obrigado, viu, gente? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Margarete. Estou aqui vindo lá de Guarulhos, trabalho lá num centro de convivência para pessoas idosas, vinculado à Secretaria de Assistência Social. Sou psicóloga, sou gay, casada com uma mulher, e tenho tido muita preocupação em relação à velhice, né? Porque nós estamos recebendo lá uma série de pessoas que ficam assim com todos os indícios da questão, né, LGBTI. No entanto, como um pouco eles trouxeram lá nos dados de pesquisa, me parece que quando você chega no envelhecimento, você tem que voltar para o armário. E eu penso que essa temática tem que ser dada mais visibilidade, porque nós sabemos que, em breve, o nosso país, né, será aí o 6º dentro do ranking da população mundial com maior número de idosos e idosas. E aí, como é que nós vamos nos posicionar, né? Como é que vai ficar esse empoderamento, né, junto à velhice? Então, eu creio que, nesses encontros, nessas rodas de conversas, essa temática, esse recorte em especial, tem que ganhar maior visibilidade. Tá? Aí fica uma sugestão para a mesa para a gente poder envolver mais nessas questões. Tá bom? Obrigada. Acho que a gente podia, cada um respondendo o que lhe cabe, fazendo algumas considerações, pode ser?
Bom, quando você ouve relato como o da Evelyn agora, falando sobre o histórico dela, ou como a Ariadne também contou, o que vive a população LGBT, quando começa do estupro, e o estupro, o crime, o abuso, ele começa dentro de casa. E eu falo sobre a questão da educação, que eu tenho que investir na educação. Nós temos que mudar o conceito, não transformar em crimes, não levar a questão da sociedade, discutir no patamar do direito criminal, resolver como se fosse crime e a pessoa fosse deixar de praticar o crime, mas na questão da educação. E eu ouvi, pela alegria, pela vivacidade dela, falando com 16 anos, mas de uma história turbulenta no início da vida. Realmente é uma baita reflexão que nós temos que fazer. O Estado precisa fazer essa reflexão. O que nós queremos com a nossa juventude? O que nós estamos fazendo com a nossa juventude? E a juventude negra e que mora na periferia, nós estamos dizimando. E nós precisamos parar, refletir e agir. Nós precisamos agir. Os nossos irmãos estão morrendo. Bom, com relação ao que o colega falou sobre o direito, sobre o CNJ, realmente é um baita trabalho, porque realmente para você ter acesso às informações é difícil. O trabalho que a professora teve, os acadêmicos vocês tiveram para fazer o levantamento, é o levantamento superficial, é o que o Estado quer disponibilizar. Tanto quando você olha a questão das notificações de violência, você fala, não pode ser só isso. Estava conversando com os meus alunos aqui, eu falei, é impossível ter só isso. Daí, em 3 anos de pesquisa. Realmente, acho que é o trabalho que o Cássio estava falando, dessas notificações que estão sendo feitas. Isso é um trabalho constante de notificar o Estado, de capacitar policiais, de realmente fazer essa separação de quem é essa violência, porque você coloca todo mundo no mesmo balaio, você não diferencia. Se você não diferencia, você não consegue trabalhar com a questão de política pública se você não sabe quem é a vítima. Então, é um homicídio. Aí tem dois homicídios, você para de um lado e do outro, você fala, é impossível. Quem trabalha, quem está na rua e ouve, você fala, não, o número é muito maior de pessoas que morrem. Mas o Estado fornece esse número. Lógico, para mim é melhor, né? Enquanto Estado, eu não tenho violações, não tenho denúncias nas cortes internacionais, porque se depender realmente do Brasil, e a pergunta do acadêmico, já emendando, do estudante Luan, o fato de você transformar em racismo, você não vai diminuir. Não acredito que vai diminuir a questão da homofobia. De fato, não acredito. Vai ter uma resposta, mas, de novo, nós temos o feminicídio como crime hediondo. É um dos crimes, a repressão mais grave que nós temos no direito penal é o homicídio qualificado e sendo hediondo. As pessoas não deixam de matar. Mas isso já é uma questão de educação cultural, que acho que nós temos que romper essa questão do preconceito, da intolerância. Nós temos uma resposta, não podia ficar impune. Mas o fato de ter essa equiparação da homofobia na lei de racismo, acredito que não vai diminuir. Mas tem que ter a punição. E o nosso trabalho para que a gente consiga desconstruir alguns preconceitos e colocar isso como uma questão de respeito e entender essa diferença. Se vai ter um número maior como questão de racismo, se tem notificações, realmente são raros os casos que você tem de racismo. Não existe? Claro que existe. O caso famoso, que eu até exemplifico em sala de aula, e eu escancaro o direito para os meus alunos, mas quando eu entro no tema racismo, de dar exemplos de palavras, eu tenho um limite. O exemplo que eu dou foi de um jogo de São Paulo, que um argentino, ele chama o Grafite, o jogador da seleção, o São Paulo, de macaquito. É o máximo que eu consigo. E eu ouço aberrações, eu não consigo
replicar o que eu ouço com tema de racismo. Mas esse caso foi de uma carioca no Rio de Janeiro, ela contrata babá. Ela fala, contrata o babá, branca. Quer dizer, foi um baita exemplo de racismo, né? Não confundido com a injúria racial, que é a questão da honra, né? De você atingir a honra da pessoa. Mas do racismo é quando você segrega. Eu separo. Na minha empresa, na minha sala de aula, não vai ter aluno gay. Estou separando. Não vou dar... na minha empresa não trabalham negros. Eu estou separando, não entram. Diferente quando eu uso a questão de raça, etnia, eu uso para humilhar, para desdenhar, que entra na injúria racial. Acho que a gente precisa demarcar. E a gente só vai demarcar com relação à educação. Sem educação, sem trazer pessoas para ouvir, montarmos projetos para divulgar o que o Cássio já faz isso há anos, quando eu conheci o Cássio ainda no Estado, de você desmistificar, de você trazer do que aconteceu comigo quando fui pro Pela Vida, para o CRD. Ouvi. Falou, quem que é a trans? Quem que é a travesti? O que ela tem? A loura e o Alexandre, quando foram à Comissão de Direitos Humanos uns 4 meses, que eles foram e deram uma aula. E não sei se é essa minha turma, eu conto para os meus alunos da experiência que eu tive com vocês. De falar para mim, e eu não tinha tido contato com morador de rua, tinha da forma, preciso de tal coisa, isso, mas da forma como os dois foram e abriram, explicaram o que era. Eu falei, doutor, o senhor não tem ideia do que é dormir na Praça da Sé, com medo das pessoas levarem um pouco que você tem, ou de aparecer algum louco tocar fogo, ou daquela cena covarde que nós acompanhamos há 2 semanas, de um empresário matando um morador de rua, em Santo André. Ele falou, o senhor não tem ideia. Eu falei, realmente eu não tenho a menor ideia do que é. De passar dias sem dormir ao certo. Porque você não sabe se você perde suas coisas, se você vai ser executado. Realmente não tenho ideia. Mas quando eu passo a ouvir e a presenciar o dia a dia deles, isso me deixa mais aberto para esse tipo de trabalho, que acho que é esse o nosso papel. Aprender e quebrar pré-conceitos, para que eu possa ajudar. Como advogado, acho que foi a Loura que perguntou, o nosso sistema de direito, são ações, levar essas notificações para a delegacia, para que tenha processo, para que não fique à margem, não seja levado a uma discussão ao crivo de um juiz. Acho que o nosso papel como operador do direito é esse, é divulgar as informações, falar o que é o crime e explicar. Falar, você foi vítima? Foi. Então, vamos acessar o sistema de justiça? Vamos. E aí você ter alguém, acho que esse é o papel das entidades que têm advocacy, é você pegar e falar, vamos lá. Porque se você for na condição de uma trans, de uma travesti, de um morador de rua, você não é ouvido. Não consideram você como gente. O sistema não vai aceitar. Vão dar ouvido e falar, tá. Ah, mais um, fala, você já está na rua, você vai falar que foi estuprada. Você transa toda hora, agora foi estuprada porque não quis com um. Estou falando o que eu ouvi. Você fala, pô, mas você não tem direito de dispor do seu corpo quando você quiser? Quer dizer, são os preconceitos que tem, mas eu tenho que desarmar, eu tenho que explicar o que é. Se eu não explicar, as notificações continuam sendo o quê? Maquiadas. E nós continuamos chovendo no molhado. Me apresenta 2 mortes. Fala, 2 mortes, para. Apresentar para minha avó com 80 anos, que não sabe nada do tema, falar assim, ó, só 2 LGBTs morreram em 3 anos. Fala, para. Tá de brincadeira. Lógico. Mas eu não sensibilizei na ponta. O profissional que está lá, que tem que notificar. Ele tem que ser sensível ao tema, senão ele coloca morte é morte. Não importa qual é o motivo. Como feminicídio acontece também. Como feminicídios. As informações são equivocadas que tem, mas por falta de instrução,
por falta de você trabalhar o tempo todo, lembrar, falar, opa, vamos separar as coisas. E a gente não separa. E a gente não consegue também lutar. Porque a mancha que vocês trazem é uma mancha que ela não representa a realidade hoje. É a mancha que apresenta para o Estado. Vocês fizeram o trabalho pelos dados do Estado. Mas não é o real. Não é o real. Acho que eu respondi. Boa tarde de novo. Eu gostaria de comentar um pouquinho, eu esqueci o nome da senhora. Margarete. Né, ela falou sobre a questão dos idosos. Né? O direito ao envelhecimento na cidade já é uma questão que é totalmente invisibilizada. Né? Os idosos são abandonados nos hospitais, pelas famílias em asilos e deixados a Deus dará. Né? E para a população idosa que é hétero, cis, já tem uma consequência muito grande. Né? Para a população LGBT, eu acredito que seja muito pior. Né, porque a gente tem que também entrar em outros recortes, que é a solidão do LGBT, né, que é uma grande questão, e por isso que eles acabam voltando de volta para o armário e deixando de lado a sua sexualidade, quem realmente são, para conseguir coexistir na cidade. Né? Então, é muito importante a gente começar a elaborar pautas sobre esses assuntos de idosos LGBTs, idosos transexuais. É muito importante que a gente comece realmente a propor discursos efetivos para que tente amenizar essa situação, né? Porque é como o colega que disse, né? Não, é paliativo, né? Não tem muito resultado, mas que a gente tem que começar a atuar na base, lá no fundo mesmo, né? Na educação, na conscientização, para que essas coisas evitem. E seria muito importante realmente a gente ter um debate focado nisso, porque é muito difícil ver debates voltados para a área de idosos e o direito ao envelhecimento. Acho que é uma pauta muito importante que a gente tem que abordar, sim, sem dúvidas. Bom, eu acho que o Douglas respondeu muito as perguntas feitas para nós sobre a base de dados, né? Então, a Índia, a Loira e vários perguntaram, o Luan, perguntaram sobre essas bases de dados. Nossa, se eu fosse vocês, eu ficaria muito brava também. Poxa, professora Luciana, não tá certo isso daqui, eu estou na rua, é muito mais. Como assim? Só está notificado branco lá na região central? Eu vi ontem meu colega morreu, negro, que isso? Né? E eu ficaria super brava, porque essa realidade que eu mostrei para vocês, né, a gente falou, são base de dados, né, são as notificações, boletins de ocorrência que chegaram das delegacias. E cá para nós, a gente que vai na delegacia, né, principalmente os gays, lésbicas e trans e intersexuais, eles são respeitados na delegacia? Alguns, estou falando do ECRAD, eles vão ter interesse em notificar a violência homofóbica? Então, é por isso que não está aqui no nosso mapa, porque esses dados são os dados que vêm da delegacia, da secretaria. Não, então, aí a gente... não, mas chegou lesão. A gente pediu lesão corporal e lesão corporal grave. Eles não notifica. Extremamente. Não, você tem toda a razão, Índia, você tem toda a razão. E, assim, esse dado... então, assim, qual é o problema? A gente pediu dado de outros departamentos do Estado, a gente pediu. Veio? Não. O único dado que tinha era da Secretaria de Segurança Pública, né? Então, aí a gente tem que fazer um levantamento em toda a cidade, e essa base de dados veio 646 no estado de São Paulo inteiro. 666. No município de São Paulo, 246.
está totalmente subnotificado, né? E assim, fazer, para vocês terem uma ideia, a nossa conversa com o Cássio, ele falou o seguinte, a gente falou, Cássio, por que o IBGE também? Porque assim, fazer um censo, eles fizeram um censo da população em situação de rua, que a FIP começou lá atrás, nos anos 2000, e eles fazem esse censo ser atualizado. Por que não fazem um censo da população LGBTQI também? Né? E isso precisa de recurso, porque não é eu, o Igor, ou 3 estudantes que vão fazer. Isso a gente fez, porque a gente foi aos centros de referência, conversamos com a população, né, que é o mais bacana da vida. É a gente conhecer a realidade. O conhecimento não é sala de aula, o conhecimento é a rua, a educação, é a vida que ensina para nós. Né? E isso, eu estou dizendo assim, que para fazer um levantamento sério sobre população que você está exigindo, tem todo o direito de exigir, você precisa ter recursos para poder fazer um levantamento que não fique maquiado ou que não fique subnotificado. Microfone. Eles não registram como? Eles não registram. Sim. Exatamente, Não tem acesso então, à assim, internet. Então, a gente tem absoluta consciência que essa base de dados que a gente pegou uma base não representa a realidade. Mas o que tem já serviu para mostrar, por exemplo, que existe uma concentração em tais lugares onde o Estado não está. Então, assim, alguma coisa a gente quis contribuir, assim, e a gente tem absoluta certeza que isso precisa ser aperfeiçoado. Esse diálogo, como vocês fizeram, é maravilhoso, precisa ser feito sempre. A gente quer muito conversar com vocês. A gente, aliás, o mais bacana de fazer trabalho é poder ir para a rua e conversar e conhecer de verdade a realidade. Então, assim, isso é um comecinho, né, quer dizer, um comecinho desse trabalho, mas vocês estão na rua há um tempão fazendo a luta e a resistência. Então, a gente continua, tá, pessoal? Tamo junto. Só posso concordar que ter lei não resolve, ter a punição não resolve, mas precisa ter. A gente precisa ter boas regras para o nosso jogo diário de convivência, de vida em sociedade, leis, decretos, portarias, resoluções, regimentos internos. A gente tem que olhar para as regras todas que existem, ver as que precisam ser atualizadas, modificadas, corrigidas, sabendo que não basta ter a regra que, pronto, já deu tudo certo. Eu estava olhando aqui com o Cássio agora, estava estudando a tramitação de um projeto de lei e descobri que existe uma lei assim, ó. O projeto era o número 713, artigo 1º. As escolas públicas do município de São Paulo deverão desenvolver projetos que tenham como objetivo o estudo das relações de gênero para todos os alunos da escola. Esse é um projeto de lei de 1995. Aí vou perguntar para vocês, virou lei? Surpresa, virou. Em 96. Desde 1996... tem uma lei municipal dizendo que as escolas têm que desenvolver projetos para estudar relações de gênero. Adiantou ter a lei, simplesmente? Claro que não. Vale para todas as leis, podem ser as de trânsito, as ambientais, as de normas de edificação e segurança, tem que ter fiscalização. E a gente, então, já precisa fazer uma regra boa, prevendo quem é que fiscaliza. Faz parte de uma boa regra dizer o que é obrigação de quem e, se não fizer, o que é que acontece. Porque a gente tem muitas leis que não prevêem isso. Quem fiscaliza e qual a consequência. Não pode lavar a calçada com esguicho, sabia? Quem fiscaliza isso? Como é que faz? Não tem ninguém andando por aí com um talão de multa para ver quem lava. Então, não adianta. Tem que ter fiscalização, tem que ser fiscalizável. Agora, mesmo que a gente tivesse a melhor estrutura de fiscalização do hemisfério, não adianta, nunca vai ter fiscal em todos os lugares. E se uma pessoa só segue a lei pela única razão que ela não quer ser multada,
Se ela tiver certeza que não tem ninguém olhando, ela vai cometer aquela mesma infração ou até mesmo aquele crime. Não é à toa que violência doméstica é um problema tão grave, tão sério, tão complexo, porque acontece ali no lugar que deveria ser o da máxima proteção, no espaço privado. Por quê? Porque aquela pessoa não está com medo da lei. Não está preocupada se ela vai ser punida e, pior ainda, ela tem certeza de que ela tem o direito de dar um corretivo. Então, precisa de boas regras. As regras que já existem precisam ser bem fiscalizadas, mas tem que ter educação. Educação, educação, educação. Educação no sentido básico, mínimo, essencial da informação, de contar para as pessoas o que é, por que é assim, né? Por meio da informação, você conseguir mudar a percepção, e mudando a percepção, mudar o comportamento, porque não adianta só ser punido depois que aconteceu alguma coisa. Eu quero que não aconteça. As palavras têm um papel super importante nisso. O pessoal, às vezes, fica injuriado com a gente, porque você faz questão de dizer não é opção sexual, é orientação. Acham que é frescura. Então, pensem uma coisa. Antigamente, como é que a gente falava, se referia às pessoas com Down ou com síndrome de Down? Vocês lembram? Os mais antigos? Mongoloide. A gente falava-se assim, ai, coitada, teve um filho mongoloide. Para! As palavras carregam, né, uma pecha, um peso, leproso, retardado, leproso, aidético, né? Então, é importante a gente disseminar o vocabulário e explicar por quê. Que tem uma razão de ser assim. Não é opção sexual, porque eu não escolhi me apaixonar por homem. Eu nunca olhei primeiro na genitália para ver o que é que tinha, para depois me apaixonar. Aliás, nem para a cara, não adianta. Eu me apaixonei, não sei por quê, que eu me apaixonei por aquela pessoa e não pelo irmão dela. Então, é importante a educação, em todos esses sentidos, no mais básico do passar a informação, o conhecimento, mas principalmente sensibilizar para as pessoas entenderem mesmo, compreenderem, e a partir disso até fechar continuar o ciclo, né? Fazer leis melhores, precisar menos de fiscais para ver se aquela lei está funcionando mesmo ou não. E por último, o que você está me mostrando aqui? Uma lei, olha essa, dispõe sobre a inclusão de estudos básicos de direitos humanos nas escolas municipais de 1º e 2º grau, como conteúdo curricular. Vocês acham que isso é só um projeto ou é lei? É lei. É lei de 1996. Regulamentada. Regulamentada e tudo. Então, educação, educação, educação. Educação não é só a matéria da escola, não é só o currículo escolar, não é só problema lá da Secretaria Municipal de Educação. Educação é o conhecimento, é a nossa postura todo santo dia e as nossas atitudes. Sobre a Câmara Municipal, existem alguns vereadores que são sensíveis ao tema e engajados nisso. Aliás, acho que esse ano teve um evento do Toninho Vespoli sobre as velhices LGBT, o Eduardo Suplicy, a Juliana Cardoso, vereadores, não todos os vereadores do PT têm um ativismo assim no tema, mas vários têm, do PSDB também, vereadora Patrícia Bezerra. Então, a gente tem um número, aliás, muito maior do que antes de vereadores sensíveis e engajados. O nosso desafio é como não transformar os outros em nossos inimigos. Isso é como eu acredito que a gente tem que fazer. E não botar o dedo na cara do vereador e falar assim, seu homofóbico, você tem que entender. Tem que, mas não adianta, não é assim que vai funcionar. Se a gente criar um clima de, né, uma guerra, aí vira aquela coisa idiota, né? Seus pervertidos, seus não sei o quê, seus... Não, a gente tem que promover... Sim. Mas, felizmente, tem um número bem maior do que no meu outro mandato. No outro mandato, sei lá, éramos 2 ou 3 brigando por isso, e hoje em dia, com certeza, tem um número muito maior, e até vereadores que não são defensores da causa, nem um pouco, mas já compreendem
pelo que a gente está lutando. Não é privilégio, mas tem uns buracos assim no meio do caminho, e se a gente não tentar, né, tapar o buraco, ninguém vai conseguir continuar estrada adiante. Então é importante isso, identificar, reconhecer os aliados é importante. Esse cara aqui é um puta lutador de décadas, e teve uma época que ele foi super execrado, sabe por quê? Porque é do PSDB, era do PSDB. Então, eu fui considerado o inimigo da causa, sendo um puta lutador. Então, a gente tem que reconhecer e fortalecer aqueles que são aliados, ainda que a gente não seja todo mundo aliado ao mesmo tempo das mesmas coisas, mas quando estivermos do mesmo lado, então, estejamos juntos, porque, obviamente, juntos somos mais fortes. Obrigada. Conseguindo. Por favor, por causa. Vocês podem pensar que não, mas tem um monte de gente assistindo nos gabinetes, nas TVs, e alguns podem estar assistindo pela internet, que tem transmissão ao vivo. Então, meu nome é Albênia, né? Eu fui convidada a participar da palestra pela sua assessora, pela Rose, uma pessoa que está me ajudando muito, né, na questão de liberação de TPU, enfim. Eu também sou estudante de Direito, né? Para fazer o meu curso, eu não consegui, eu fui em algumas... Desde o meu segundo ano eu estava procurando estágio, mas, enfim, pelo meu estereótipo, né? Enfim, não consegui, porque eu queria entrar na área tributária, jurídica tributária. E, infelizmente, os advogados dessa área eles ainda são muito retrógrados, né? E daí eu decidi vender lanche, né? E me formalizar. Só que é muito complicado, né? Para nós LGBT, tipo, o que a sociedade nos impõe é homem ou vai ser cabeleireiro, né? Mulher, ou caminhoneiro, vai fazer algum serviço mais bruto, né? É complicado. Então, assim, eu fui vender lanche, fui procurar a minha formalização. E encontrei entraves, assim, tipo, que dificulta muito até hoje. Eu estou há 5 anos nessa luta. Então, vendo um pouco, tipo, participando dessas palestras, eu identifico que você, no começo, você falou que gostaria de fazer, você luta para fazer uma política assim, mais efetiva, mais eficiente, né? Vocês capacitam, vocês criam debates, enfim, as pessoas trazem as demandas, né? Vêm secretários, mas assim, o direcionamento, sabe, isso que o Cássio faz, que ele estava falando aqui, que ele fez na época de secretário, pegou 10 pessoas, 10 mulheres, 10 homens, foi lá, e o que ofereceram para ele foi subempregos. É isso que até hoje a FOF oferecem para a gente, né? Então, assim, a gente precisa também ter espaço na área jurídica, seja ela tributária, civil, penal, a gente precisa ter espaço, né? Uma mulher trans precisa também... Eu não tive nenhum professor, uma professora como a Renê, como é o nome dela? Ariadne, sensacional, né? O professor aí também com uma humanidade, com uma forma... Cara, sabe, assim, meus professores da Uninove são pessoas maravilhosas, mas não têm um conhecimento da área LGBT como o professor, né? Que, assim, para um aluno seu que é LGBT, tipo, se sente acolhido, você entendeu? Se sente compreendido, né? Então, assim, eu trago a demanda assim, para vocês, tipo, briguem mais por isso para a gente ter um direcionamento, né? Não só capacitação, que é importante. Você tem que ser capacitado para poder atuar em uma determinada área, seja do direito, seja para lecionar, seja para ser um microempresário, não é verdade? Mas precisa ser direcionado também. E é isso. Obrigada. Bom, eu vou ser bem breve. Na verdade, até nem tem nenhum questionamento feito para mim, mas com relação a... Só para entender, não é que eu falei que todos esses avanços foram dados pelo sistema. Tudo isso foi conquista nossa.
O que eu falei é, do legislativo não tivemos nada. Então, aquilo que nós tivemos foi daqueles que não deveriam ser, a princípio, os legisladores, que é o judiciário. Foi isso que eu quis dizer, tá? Então, só pontuando essa diferença. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem que continuar lutando, né, levando nossas demandas, e também o judiciário não deu nada para a gente pelos nossos olhos, é porque a gente foi lá exigir, né, a gente apresentou demanda para eles, então que a gente possa apresentar as demandas em todos esses espaços. É só através da pressão e da participação social que a gente vai ter política pública, né? Senão a gente não vai ter política como a gente quer. Muito obrigado aqui pelo convite e estou sempre à disposição. Então, muito obrigado. Eu queria direcionar, ver se sobrou alguém, Pop Rua, LGBT aqui. Sobrou. Se não tivesse sobrado, eu falava para mim mesmo. Não esmoreça. Primeira noite vai ser difícil, vou repetir. A segunda você vai chorar, a terceira você vai chorar, ou no papelão, ou no travesseiro do albergue que você está. Mas depois a ficha vai cair. Você vai começar a comer 1 quilo de sal, não vou te enganar, não. 1 quilo de sal. Nessa minha jornada, faltam 2, nos últimos... Pareça, Larissa, um beijo. Foram os últimos 2 anos que a minha ficha começou a cair. Foi difícil. Você ser, não o Alexandre, ser o 48, 24 2 vezes, isso dói. Isso dói. Mas, chegamos aqui. Então, vamos construir alguma coisa com as pedras que tacam na gente. Falou? Não esmoreçam. Bom, tem a frase regimental para encerrar os eventos da Câmara, é assim, nada mais havendo a tratar. Eu detesto isso, porque tem muito mais a tratar. Mas, então, tendo muito mais a tratar, declaro encerrada esta reunião e peço que vocês continuem conectados a gente, conectados à Câmara Municipal ao mandato, para que a gente se encontre outras vezes e realmente multiplique atividades como essa para surtir efeito na população de modo geral. Muito obrigada.